Oi! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre como figuras históricas e não históricas são representadas por pessoas brancas na mídia. Se você é novo por aqui, gosta de viagem, do dia a dia na Europa, de saber como são as coisas por aqui, como é estudar no exterior, tudo isso do ponto de vista de uma pessoa negra, não deixa de se inscrever no canal, clica nesse botãozinho aí embaixo, já ativa as notificações, que é esse sininho, não deixa de dar seu like, seu joinha, comenta o que você acha desse tema e não esquece de compartilhar nas redes sociais com seus amigos. No vídeo passado eu recebi um monte de sugestões, muito obrigado por terem enviado. Eu acredito que eu vou fazer todas elas porque são ideias muito boas mesmo, mas a primeira coisa que eu queria fazer realmente era esse vídeo. Mesmo assim, deixem aí embaixo as sugestões de vocês, que daí a gente vai vendo o que é mais popular, o que as pessoas querem mais e a gente acaba fazendo tudo. Bom, agora vamos ao tema de hoje. Como vocês sabem, eu sou uma pessoa curiosa, eu gosto muito de história, então numa dessas conversas a respeito de história, sobre como é importante a gente se ver em outras pessoas para tentar ser também uma pessoa melhor e alguém que tem um papel de destaque na sociedade que a gente vive, a gente acabou chegando na história do embranquecimento. Depois dessas conversas, a pergunta que sempre ficava no ar era: por que quando um personagem de qualquer etnia é representado por uma pessoa branca na televisão, no cinema ou ao longo da história, ninguém questiona, ao passo que quando acontece uma coisa como aconteceu com o Boticário, em que eles colocaram uma família inteira negra para representar, por exemplo, a minha família, que é uma família totalmente negra, ou a família de várias pessoas que eu conheço, qualquer família, é uma família como outra qualquer. Por que essas coisas trazem tanto auê? Ou por que quando a Beyoncé faz um clipe como o último que ela lançou, em que ela mostra que a história da arte basicamente é feita de quadros brancos, por que isso traz tanto choque para as pessoas? Seria isso falta de empatia? Seria porque a gente já naturalizou que o branco é o padrão e consequentemente é o protagonista de tudo e ele não pode dar nenhuma pausa para outras pessoas fazerem o mesmo que ele faz? Fazendo essa reflexão, eu resolvi listar personagens fictícios ou não, que ao longo dos anos foram representados como pessoas brancas. Só lembrando que adaptação e representação são duas coisas diferentes. Quando alguém pega uma obra de algum país e adapta essa obra para o seu país, por exemplo, essa adaptação traz a liberdade de mudar muitas coisas na história, inclusive o personagem principal. Agora, quando você pega um personagem que já existiu e muda a etnia dele na história, sabendo que a etnia dele faz diferença para aquela história, isso deixa de ser adaptação e passa a ser uma questão de representar as outras pessoas apenas com um padrão, que é o branco. Eu fiz a listinha, vamos ao número 1 da lista. Machado de Assis. Acho que vocês conhecem Machado de Assis. Machado de Assis é um escritor muito famoso, foi o fundador da Academia Brasileira de Letras. Ele escreveu aquele romance Dom Casmurro, nunca sei se é Dom Casmurro ou Dom Casmurro, é aquele romance que fala do Bentinho e da Capitu, é um clássico da literatura brasileira que vale a pena ser lido. E Machado de Assis sempre foi considerado uma pessoa branca ao longo dos anos, mas na verdade documentos históricos comprovam que Machado de Assis era pardo. Pardo para alguns e negro para outros. Ele nasceu em uma família pobre, no Morro do Livramento, no Rio de Janeiro. Ele era muito interessado em literatura, em artes, essas coisas, porque as pessoas acabaram embranquecendo Machado de Assis porque, na época em que ele era vivo, não era comum relacionar uma pessoa negra à capacidade intelectual que ele tinha. Então, o embranquecimento de Machado de Assis foi consciente. A segunda pessoa da lista é a Cleópatra. Em 1963, a Elizabeth Taylor fez um filme onde ela interpretava a Cleópatra, a última faraó do Egito, ou última rainha, como queiram chamar. Ela é filha de pais americanos, mas ela nasceu na Inglaterra. E a imagem que ficou na nossa cabeça é a Cleópatra sendo uma mulher de pele clara, do cabelo escuro, os olhos muito claros. Essa definitivamente não é a versão real. No Egito, na época da Cleópatra, as pessoas não se pareciam em nada com os europeus. A terceira figura da lista é Moisés. Em 2014, o diretor Ridley Scott resolveu fazer um filme chamado Êxodo, Deuses e Reis, para contar a história de Moisés, aquele personagem bíblico. Para o papel de Moisés, ele convidou o ator Christian Bale. Christian Bale é aquele ator que a gente conhece, que fez o Batman. Moisés, como todos os personagens bíblicos, é um personagem que veio do Oriente Médio. Então a semelhança entre Moisés e Christian Bale, mesmo que não tenha nenhum registro a respeito da aparência dos personagens bíblicos, a probabilidade deles se parecerem é muito pequena. Os personagens principais desse filme são todos atores brancos e a coisa mais interessante é você observar que os guardas que trabalham para o faraó Ramsés, que era o irmão de Moisés, são negros. O próximo personagem é Maria Segovia. Não sei se vocês já ouviram falar de Maria Segovia, eu não tinha ouvido falar dela até pesquisar sobre esse tema para fazer esse vídeo. Em 2015 foi feito um filme que se chamava Os 33. Esse filme conta a história real de uma explosão que aconteceu no Chile, em que 33 mineiros ficaram soterrados numa mina de ouro por mais de 60 dias. Alguém soube dessa história e resolveu fazer um filme a respeito disso. Ela é um personagem muito importante para a história porque ela foi uma das líderes do acampamento que eles montaram no deserto do Atacama para ficar perto das famílias deles na época. Para interpretar a Maria Segovia, que é uma mulher chilena, foi escolhida aquela atriz francesa Juliette Binoche. Então as pessoas criticaram bastante essa escolha porque é uma escolha um pouco sem sentido. E o último personagem da lista, porém não menos importante, é Jesus.
Sim, Jesus Cristo. Antes que alguém diga qualquer coisa, eu não estou falando de religião. Eu estou falando de Jesus Cristo, o homem que realmente existiu. Depois o mérito da religião, do milagre, de tudo que ele fez, fica a critério de cada um, de quem acredita e de quem não acredita. Não estou falando de religião, estou falando da pessoa, do ser humano, Jesus Cristo. A gente aqui é brasileiro, né? E a imagem mais comum que a gente vê de Jesus Cristo quando ele é representado em alguma obra é um homem de pele branca, de olho verde ou azul, do cabelo liso ou levemente ondulado, e geralmente ele é loiro. Quando eu fui ao Brasil com o Daniel em 2016, a gente foi ao MASP, tinha um quadro lá bem grande de Jesus. E o Daniel falou assim, mas esse é Jesus? Eu falei, é o Jesus que a gente conhece, né? Porque eu nunca nem tinha parado pra pensar sobre isso. Como vocês podem ver, no nosso relacionamento a gente fala dos mais diversos temas, inclusive a gente estava um dia falando sobre Jesus e a gente resolveu pesquisar como é que poderia ser a real aparência de Jesus. Não tem muitos relatos das pessoas falando sobre como ele era. Ou os relatos que a gente encontrou, que são os mais variados possíveis, são bem subjetivos. Porém, Jesus nasceu na Galileia, que fica no norte de Israel, portanto no Oriente Médio. E a primeira representação da figura de Jesus só aconteceu 200 anos depois que ele tinha morrido. Ou seja, a primeira pessoa que fez um desenho de Jesus não sabe como Jesus era. E aí um grupo de cientistas forenses mais curiosos e muito mais competentes que eu fizeram uma reconstituição baseada no pouco que eles tinham de informação a respeito de Jesus. A conclusão deles é que Jesus era um homem de pele morena, cabelos curtos e cacheados e que provavelmente tinha uma barba escura também. Uma aparência totalmente condizente com os homens que viviam na época que Jesus viveu. Só a partir do século V depois de Cristo é que as pessoas começaram a ter um pouco mais de liberdade para fazer representações da figura de Jesus, porque o cristianismo tinha sido um pouco mais aceito na sociedade, já que reis e imperadores da época tinham se convertido ao cristianismo. E aí entra um aspecto importante. Cada representação de Jesus era baseada na etnia do artista ou na etnia da pessoa que encomendava aquele retrato de Jesus Cristo. Então tem Jesus asiático, tem Jesus com traços europeus, tem Jesus com o rosto de um imperador romano, tem Jesus com traços de todas as etnias e representações possíveis que a gente possa imaginar. Não sei se existe algum artista brasileiro ou se alguém já produziu ou já deixou em algum lugar no Brasil uma imagem diferente daquela que a gente conhece, mas ficou esse questionamento na minha cabeça e eu queria falar isso pra vocês porque eu acho que é importante a gente pensar que nem todo mundo no mundo é branco. Falando de Jesus, falando de personagens do cinema, falando de personagens da literatura, é sempre o branco que tem apelo, é sempre o branco que vende, é sempre o branco que é padrão, porém a gente é plural, né? Eu acho que a gente deveria pensar mais sobre representatividade, a gente devia bater muito nessa tecla. A gente tem um coletivo chamado Influência Negra, onde a gente tem um grupo de criadores de conteúdo negros, que a gente tenta muito falar sobre isso nos nossos canais particulares, mas também lá na plataforma do Instagram, que vai estar aqui embaixo. Eu acho que enquanto sociedade a gente tem que parar pra refletir sobre as coisas que a gente aceita e não questiona, porque o mundo só pode mudar e ser um lugar melhor se a gente questionar. Então é isso, gente, era isso que eu queria falar hoje, espero que não tenha ficado muito longo, eu acho que ficou muito longo, mas enfim. Hoje é feriado aqui na Suíça, a gente vai agora tomar um banho nesse rio aí atrás. Se vocês gostarem de conteúdo de viagem, dia a dia na Europa, vida no exterior, saber como é estudar por aqui, me segue nas redes sociais, mas não deixe de se inscrever no canal, ativa as notificações, deixa seu like, seu joinha, comenta aí embaixo o que você achou desse vídeo, compartilha nas redes sociais e já vai deixando sugestões também para os próximos vídeos. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!